Fala galera, tranquilo? Professor Dácio falando aqui. E nesse vídeo a gente vai falar sobre eletrização por contato ou por condução. Só que antes de falar de eletrização por condução, a gente vai definir um pouquinho qual a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes, para depois de entender melhor o que quer dizer essas propriedades, a gente poder entrar mais a fundo no assunto da eletrização por contato e também chamado de eletrização por condução. Beleza? Então é isso aí, vamos lá, primeira parte. Então, provavelmente vocês já ouviram falar sobre condutores e materiais isolantes, né? Existem diversos materiais que conseguem conduzir muito bem a eletricidade. Mas o que quer dizer conduzir bem a eletricidade? O material que é um bom condutor elétrico é um material onde os elétrons, as cargas no interior desse material, conseguem se mover livremente ali dentro. Então, a definição mais simples do que é um material condutor é um material onde as cargas podem se mover livremente dentro desse material. Já o material isolante seria o oposto disso. É um material onde você não consegue ter nenhuma mobilidade de carga. As cargas no interior desse material não se movem. E aí, detalhando mais um pouquinho essas duas ideias, se a gente for pensar o que é carga, os elementos fundamentais de carga são os prótons e os elétrons. Já vimos antes que os prótons eles estão lá no interior do núcleo atômico, presos juntos com os nêutrons e bem fixos ali por uma força chamada de força forte. Então, mexer com os prótons, mover eles, tirar eles do lugar, é algo extremamente complexo, bem complicado e precisa de energias altíssimas. Já mover o elétron é bem mais simples. Sempre que a gente fala de eletrizações ou a gente fala de corrente elétrica, sempre que a gente cita alguma mobilidade, mover carga, quase sempre a gente está falando de transportar elétrons como sendo os portadores de carga. Então, se os elétrons são nossos portadores de carga, quando a gente move um elétron de um lugar para o outro, estamos movendo essa carga associada a ele de uma posição para outra posição. Então, falar que o material é condutor quer dizer que a carga, os elétrons, podem se mover livremente dentro desse material. Materiais são bons condutores elétricos, então são materiais nos quais os elétrons conseguem se mover, ter uma grande mobilidade no interior desse material. A estrutura de como isso acontece, essa mobilidade dos elétrons, existem vários fatores que influenciam isso. Mas de uma forma geral e um pouco mais simples, para ficar mais fácil de entendermos aqui, os elétrons que se movem no interior de um material que é um bom condutor elétrico são elétrons que a gente vai chamar eles de elétrons livres. Dada a estrutura atômica de como os átomos daquele material se conectam, de como os elétrons estão posicionados ali na nuvem eletrônica e nas ligações químicas que compõem esse material, os elétrons, em algumas situações, nesses materiais que são bons condutores, eles acabam tendo uma energia de ligação com o seu núcleo, com o núcleo do átomo ao qual ele está vinculado, bem pequenininha. Então essa energia de ligação, que seria o que mantém aquele elétron preso a esse núcleo atômico, é uma energia bem fraca. Aquela estrutura atômica, aquelas ligações, a forma como aquele material está, acaba sendo bem fácil de você tirar esse elétron que está preso, vinculado a esse núcleo atômico, com uma energia bem baixa, retirar ele dali e ele passar a se vincular com um outro núcleo atômico do átomo do lado. E a hora que ele se transporta perto de um núcleo para outro núcleo e depois para outro núcleo, ele consegue ter uma mobilidade, ele consegue se mover no interior desse material. Então a gente pode definir que materiais que são bons condutores elétricos são materiais que possuem muitos elétrons livres, que muitos dos elétrons do interior desse material eles têm essa ligação com o núcleo a qual eles estão associados bem fraquinha, que permite que eles se movam de um núcleo para outro, de uma posição dentro daquele material para outra.
Então, quando a gente fala do transporte de carga se movendo, estamos falando de elétrons saindo de um lugar e passeando ali dentro, indo para outro lugar. Mais para frente vamos ver como isso tem várias outras consequências muito interessantes. Mas por enquanto é só definir um material condutor, um material onde existem muitos elétrons livres, e esses elétrons livres têm uma grande mobilidade dentro desse material. Já o outro lado, os materiais isolantes, é só pensar o oposto disso. Em materiais isolantes, os elétrons que estão ali naquela estrutura atômica, eles não estão tão soltinhos. Eles estão bem vinculados e bem presos ali pelas ligações químicas e pelo núcleo dos átomos que eles estão associados. Então o material isolante, ele não permite que o elétron saia de um lugar e vá para outro. Se não há essa mobilidade de carga, é porque não há elétrons livres, elétrons que estão soltos ali do seu núcleo e possam viajar, se transportar dentro desse material. Então o material que não tem, ou tem muitos poucos elétrons livres, podemos definir ele como um material isolante, que seria esse material onde não há essa possibilidade dos elétrons viajarem entre um átomo e outro. Existe uma terceira classificação na física que seriam os materiais semicondutores. Materiais semicondutores muito conhecidos é, por exemplo, o silício e o germânio, lá da tabela periódica. Se você parar lá e olhar, um está em cima do outro. Esses materiais, quando você tem um cristal de silício ou um cristal de germânio, ou seja, uma estrutura atômica feita só de átomos de silício ou só de átomos de germânio, a gente consegue perceber que a mobilidade dos elétrons ali, ela não é nem tão isolante e nem tão condutora. E aí esse material ele é chamado de material semicondutor. Então a gente pode definir essas três categorias: materiais condutores, que possuem muitos elétrons livres. Então esses elétrons livres têm grande mobilidade naquele material. Materiais isolantes, que são materiais onde quase não tem elétrons livres, todos os elétrons livres estão, todos os elétrons ali dentro estão presos ali naquela estrutura, não podem se mover ali dentro daquele material. E o terceiro seria esse material semicondutor, que na indústria é usado para fazer chips, processadores, componentes eletrônicos, onde você pega uma estrutura feita apenas de material semicondutor, apenas de silício em geral, por ser muito mais barato, né? Silício é um dos elementos mais abundantes no planeta Terra, e aí você dopa eles, você inclui alguns átomos de um outro tipo, de fósforo, tântalo, e aí você consegue fazer com que esse material semicondutor se comporte mais parecido com um condutor ou mais parecido com um isolante. Isso é apenas uma curiosidade tecnológica e científica aí, de como é utilizado as propriedades desses materiais semicondutores. Só que além disso, eu queria chamar para um detalhe. A hora que a gente define materiais ou são isolantes ou são condutores, é uma definição muito rígida, muito dura. E não é bem assim que acontece. Existem sim materiais que são excelentes condutores e materiais que são excelentes isolantes. Ou poderíamos chamar também de péssimos condutores. Por exemplo, temos o ar. O ar, à nossa volta aqui, é um excelente isolante. Por exemplo, se você pegar um terminal, uma extensão ou uma tomada da parede e um plug para você conectar ali, se você apenas aproximar, você não vai ter nenhuma eletricidade, nenhuma carga elétrica sendo transferida aqui através do ar. Para que você consiga conectar isso aqui e transportar a carga entre esses dois condutores, você precisa que um encoste no outro. Porque o ar aqui entre essas duas partes, ele é extremamente isolante. Mas aposto que todos vocês já viram o ar conduzindo eletricidade. Um raio, por exemplo, que é uma descarga elétrica violentíssima, que pode acontecer entre a Terra e uma nuvem, ou então entre duas nuvens, é um exemplo de um momento em que esse excelente isolante, que é o ar, ele acaba conseguindo transportar elétrons. Cargas elétricas se movem ali. Nesse caso, quando um isolante se transforma em um condutor, acaba conduzindo eletricidade, isso acontece porque se atingiu uma energia potencial ali que rompeu esse dielétrico. Basicamente, a energia que existe num raio, por exemplo,
é uma energia tão intensa que ela é capaz de simplesmente pegar aqueles átomos que tem lá os seus prótons, seus elétrons e tal, só que esses elétrons não conseguem se mover entre um átomo e outro. Não tem mobilidade, ou seja, é um excelente isolante. Só que essa energia é tão violenta, a energia que tenta transferir o elétron de um lugar para outro é tão absurdamente grande que você acaba tendo uma situação onde esses átomos simplesmente se destroem e os elétrons acabam sendo transferidos de um lado para o outro. Então a gente pode lembrar um pouquinho da nossa classificação entre materiais isolantes e condutores. Existem materiais que são excelentes condutores, como cobre, platina, ouro, prata, e existem materiais que são excelentes isolantes, como o ar atmosférico, borracha, madeira, a maioria dos plásticos. Então esses materiais podemos sim classificar como bons condutores e bons isolantes, mas devemos sempre lembrar que essa definição não é restrita. O material isolante, ao ser aplicada uma energia absurdamente grande sobre ele, ele pode acabar conduzindo. Um material semicondutor, ele pode se comportar como um condutor ou como um isolante, dependendo das energias que você está lidando ali. E de outros fatores também. Então agora já podemos entender melhor essa questão da diferença entre materiais condutores e materiais isolantes, ou bons condutores e maus condutores de eletricidade. Agora que já entendemos que existem materiais que são bons condutores de eletricidade e materiais que são maus condutores de eletricidade, ou chamados isolantes, a gente pode falar um pouco melhor sobre esses condutores. Materiais que são bons condutores são materiais onde cargas elétricas, mais especificamente, em geral, os elétrons, podem se mover livremente no interior daquele material. E aí, quando a gente entende um pouco melhor sobre essa mobilidade dos elétrons nos materiais condutores, isso vai ajudar a gente a compreender mais como se dá a eletrização por contato ou eletrização por condução. Então, bora lá! Então, agora que já entendemos melhor o que é um material condutor, fica mais fácil de falarmos sobre eletrização por contato, também chamada de eletrização por condução, certo? Então, para ajudar, eu vou pegar esses dois objetos aqui. Vamos considerar que são dois objetos condutores, perfeitamente iguais, tá? E aí as cargas que existem neles, no material condutor, essas cargas elas se distribuem uniformemente pela superfície do material. Então, se eu considero que esses dois objetos eles podem estar carregados, ou seja, com excesso de elétrons ou com falta de elétrons, ou podem estar neutros. Para a eletrização por contato ou condução acontecer, eu preciso que, inicialmente, alguns dos dois corpos tenha alguma carga. Se eu tenho inicialmente os dois corpos neutros, sem carga nenhuma, qualquer coisa que eu tente mover as cargas aqui, apenas pelo princípio da condução elétrica, do transporte de carga, eu não vou conseguir. Porque a quantidade de prótons e elétrons desse cara é igual à quantidade de prótons e elétrons desse cara. Os dois estão equilibrados. Já se eu tenho, no caso, onde esse daqui está neutro, a quantidade de prótons e elétrons ali é exatamente a mesma, a carga elétrica é neutra nesse cara. E nesse cara aqui eu tenho meio coulomb de carga. Meio coulomb de carga é uma carga consideravelmente alta. Mas só para exemplo aqui, vamos considerar que eu tenho menos meio coulomb de carga aqui dentro. Isso quer dizer que menos meio coulomb eu tenho milhões de elétrons a mais do que prótons aqui. Então na superfície desse cara eu tenho diversos elétrons que estão sobrando. E uma coisa que acontece é cargas elétricas iguais se repelem. Elas não ficam juntas, elas evitam ficar próximas uma da outra de qualquer jeito. Há uma repulsão entre cargas de mesmo sinal. E duas cargas positivas
também se repelem. Por isso que as cargas, esse material aqui que tem menos meio coulomb de carga, eu sei que todas as cargas que tem ele vão estar distribuídas na superfície desse material. Justamente porque quando as cargas se distribuem na superfície, elas conseguem ficar o mais longe possível uma da outra. Se essas cargas não tem como pular para fora daqui, elas só conseguem ter mobilidade e ficar aqui dentro desse material condutor. Elas se movendo aqui dentro, elas vão naturalmente se redistribuir para uma ficar o mais longe possível da outra. E aí, se eu tenho menos meio coulomb de carga aqui, e esse cara que está neutro, na hora que eu encostar esses dois objetos, se eles são materiais condutores, ou seja, os elétrons podem se mover livremente dentro deles. Essa carga pode se redistribuir, se movendo aqui dentro numa boa. Não existe uma força grande que impeça isso. Na hora que eu encostei aqui, esse cara que tinha elétrons sobrando, esses elétrons vão querer ficar aqui um pertinho do outro. Agora que eles conseguem se transportar desse objeto para esse objeto, na hora que eu encostei os dois, essas cargas elas vão se redistribuir nessa superfície, nessa massa toda que agora elas podem se mover aqui dentro. E elas vão se reorganizar de forma a ficarem o mais equilibradas e o mais distante possível uma da outra. Então, no total, se inicialmente aqui eu tinha 0 coulombs e aqui eu tinha menos meio coulomb, agora no total, aqui nesse conjunto, eu tenho menos meio coulomb. 0 com menos meio dá menos meio. E na hora que eu separar esses dois caras, vai ter uma seguinte condição agora. Se antes esse aqui estava neutro e esse daqui estava com menos meio coulomb, na hora que eu encostei os dois, eu permiti que essas cargas se redistribuíssem. Se esses dois objetos são idênticos, iguaizinhos, têm a mesma área superficial, a mesma condutividade, tudo igualzinho, as cargas vão se distribuir igualmente entre os dois. E a hora que eu separar eles, o que eu vou ter? Metade das cargas nesse objeto e a outra metade nesse objeto. Então esse cara agora vai ter menos 0,25 coulombs de carga e esse daqui menos 0,25 coulombs de carga. Então a eletrização por condução, ou chamada também de eletrização por contato, ela se dá dessa forma. Se antes esse cara estava neutro e agora ele está com uma carga de menos 0,25 coulombs, foi porque esse cara tinha excesso de cargas e como eu permiti que as cargas, que os elétrons se movessem entre esses dois materiais, foi possível transportar carga desse objeto para esse objeto. Então, basicamente, a eletrização por contato e condução se dá assim. Na hora que eu permito que dois materiais condutores entrem em contato um com o outro, eu permito que essas cargas se redistribuam ali. E elas sempre vão se redistribuir uniformemente de acordo com a superfície que eles tiverem ali. Eu posso ter também o caso onde esses caras, nenhum dos dois são neutros. Vamos propor agora um outro exemplo, uma outra situação, onde esse objeto aqui, ele tem 2 coulombs de carga, 2 coulombs positivo. Então está faltando elétrons nele aí. E esse outro tem menos 3 coulombs de carga. Então esse tem 2 coulombs, esse menos 3. Esse cara está com elétron sobrando. E esse daqui está com um monte de elétron faltando. Na hora que eu colocar os dois em contato e permitir que essas cargas se redistribuam, o que vai acontecer? Os elétrons que estão sobrando aqui vão querer ir para o outro lado. E ao invés de eles simplesmente se distribuírem para o outro lado, eles vão começar a neutralizar os lugares onde estavam faltando elétrons nesse daqui. E aí, a hora que eu olho para esse conjunto aqui, onde os elétrons podem se distribuir da forma que for mais conveniente ali, para um ficar mais longe do outro possível, eu tenho aqui nesse conjunto uma carga total de quanto? Se eu tinha inicialmente 2 coulombs com menos 3 coulombs,
A carga total aqui é de menos 1 coulomb. E essa carga de menos 1 coulomb que vai ter sobrado aqui, que é a quantidade de elétrons que não vai ter nesse espaço todo aqui dentro, como se neutralizar com um próton, esse menos 1 coulomb de carga vai estar igualmente distribuído entre os dois. E aí, na hora que eu separar esses dois objetos idênticos, eu vou ter menos meio coulomb nesse e menos meio coulomb nesse. O total de menos 1 coulomb separado entre os dois corpos idênticos aqui, condutores. Por que isso é chamado de eletrização por condução? E eu fui explicar inicialmente para vocês o que é um material condutor e um isolante. Porque se um desses objetos fosse um isolante, ao encostar um no outro, um isolante e um condutor, os elétrons não iam ter mobilidade para se mover no interior do isolante. E aí você não ia ter essa redistribuição de carga. Por isso, essa forma de eletrizar um corpo é chamada de eletrização por condução ou também eletrização por contato. Certo? Então, pessoal, a eletrização por contato ou por condução ela se dá dessa forma. Tem algumas questões que a gente pode pensar. Podemos ter sucessivos processos de eletrização. Podemos ter processos em que, em vez de usar 2 objetos, usaremos 3 objetos, 5 objetos. E o que vai acontecer sempre é isso. A carga que estiver sobrando naquele conjunto onde os elétrons podem se mover, ela sempre vai estar uniformemente distribuída na superfície desse material. Pois já que os elétrons podem se mover livremente dentro do material condutor, eles vão se redistribuir e encontrar um lugar espacial, geométrico ali mesmo, um lugar dentro daquele corpo onde eles consigam ficar o mais longe possível um do outro. E uma outra coisa interessante que a gente pode observar sobre a distribuição de carga no interior de um material condutor é que se eu tenho um objeto que ele tem uma geometria que não seja uniforme como uma esfera, todo lugar onde eu tiver partes pontiagudas, como essa pontinha aqui, eu terei uma concentração maior de carga nesse local. Isso se dá porque a superfície aqui, existe muito mais área superficial para essas cargas se distribuírem do que no restante do material. Então, se eu fosse localizar cada cargazinha no interior desse objeto, eu ia observar que nessa pontinha eu tenho uma densidade de carga maior do que aqui no meio. Ok? Então, nesse vídeo é só. Nesse vídeo a gente pode entender as diferenças entre materiais condutores e isolantes. Podemos entender como se dá a eletrização por contato ou por condução. Entender que ela é devido à distribuição da carga no interior de material condutor, já que a carga pode se mover livremente ali dentro. E como essas cargas se distribuem ali sempre com o fato de que cargas iguais vão querer estar o mais longe possível uma da outra. Então, com isso, já dá pra gente pensar algumas coisas e evoluir algumas ideias aí, tá? Procure exercícios e atividades mais aprofundadas sobre a eletrização por contato. Não existe nada muito complicado, é simplesmente isso, somar valores e dividir pelo número de objetos ou pela área superficial dos objetos, tá? E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Esse assunto ele ainda vai fazer parte quando a gente falar de gaiola de Faraday, lá na frente, ou quando formos falar de aterramento. Vai ser legal a gente lembrar dessa aulinha. Então se liga aí, por hoje é só. Beijos!